Sabe aquela sensação de que os nossos pensamentos às vezes criam um mundo à parte, quase que separado da realidade? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa linha de raciocínio que analisa exatamente isso. É uma verdadeira batalha, né? Entre o que a gente pensa e o que de fato é a verdade. Bom, e a ideia central que a gente vai analisar hoje parte logo dessa provocação aí. A crença de que a gente, como ser humano, pode dominar o universo só com as nossas mentes. Isso é visto aqui como um erro, mas um erro fundamental. E a gente vai tentar entender o porquê disso. Então, para a gente organizar essa análise, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente fala da tal ilusão da dominação. Depois, a gente olha para o caminho para o conhecimento. Na sequência, vamos identificar a quebra na corrente. Aí a gente explora a fidelidade como cura e, para fechar, vamos diferenciar verdade versus conhecimento. Ok, vamos lá. Primeira parte, a ilusão da dominação. É sobre aquele momento em que o pensamento tenta substituir a realidade. O ponto de partida do argumento é um erro que, vamos ser sinceros, todo mundo pode cometer. A gente começa a confundir os nossos planos, as nossas ideias, com a realidade em si. A gente acredita que o nosso pensamento pode, de alguma forma, dominar o mundo. Mas a realidade tem lá suas próprias regras, né? O problema central, então, é exatamente este: confundir o plano para uma coisa com a coisa em si. E segundo essa linha de pensamento, algumas filosofias, como o pragmatismo e o marxismo, acabam caindo nessa armadilha. Elas olham para a natureza não como algo que a gente precisa entender, sabe? Mas simplesmente como uma matéria-prima, algo a ser moldado pelos nossos projetos. E olha, essa distinção fica claríssima com esse exemplo, que é bem simples e, vamos combinar, até um pouco cômico. Por mais que alguém pense num rolo de papel higiênico com toda a força da mente, não dá para usar se ele não existir de verdade. É isso. O conceito mental de um objeto e o objeto real são coisas completamente diferentes. Ok, então, se pensar que a gente domina a realidade é o grande erro, qual seria então o caminho certo para o conhecimento? Bom, o argumento aqui propõe uma jornada em 3 estágios cognitivos. É um processo que tem uma hierarquia, uma ordem. Funciona assim. Primeiro vem a intuição, que é a percepção direta e imediata de algo real. Depois vem a memória, que retém uma forma simplificada, um esquema daquela percepção. E só aí, só então, é que entra o raciocínio para trabalhar em cima dessa forma que ficou na memória. Ou seja, a base de tudo é o contato com o que é real. Agora, atenção, um ponto super importante aqui. Quando se fala em intuição nesse contexto, não é sobre ter um palpite, sabe? Não é um feeling. A ideia aqui é de uma percepção direta, completa mesmo, da presença de alguma coisa, sem filtro, sem interpretação antes da hora. É o ato de ver a coisa como ela é. E a memória, como é que fica nisso tudo? Bom, a memória é um processo de abstração. A gente guarda um esquema mental da vaca, não a vaca de verdade. O que é uma boa coisa, né? Afinal, se a gente guardasse a vaca inteira, com tudo, na memória, o leite ia vazar pelos nossos ouvidos. A imagem é engraçada, mas ajuda a entender. A gente guarda um rascunho, não o objeto em si. Tudo parece bem, né? Intuição, memória, raciocínio, mas é exatamente nessa corrente que a coisa pode dar errado. Pode acontecer uma quebra. E é aqui, nesse ponto, que nascem os tais golems mentais. E o erro fatal, a falha crítica, acontece quando o raciocínio meio que se apaixona por si mesmo. A gente fica tão envolvido com a lógica interna dos nossos argumentos, seguindo os passos todos certinhos, que a gente esquece. A gente corta o cordão umbilical que ligava tudo aquilo à memória, à percepção original. E aí o pensamento vira um jogo que não tem mais referência nenhuma no mundo real. O resultado disso é a criação desses golems. São, na verdade, monstros mentais que nós mesmos construímos, tijolo por tijolo. Mas aí vem o grande problema. A gente esquece que foi a gente que criou. E eles ganham vida própria e começam a nos assombrar como se fossem verdades que vieram de fora. Tá, então como é que a gente evita criar esses monstros mentais? O argumento propõe uma cura, um método para manter o nosso pensamento ancorado na realidade. E essa cura é a fidelidade. A solução é basicamente um retorno constante à fonte. É um ciclo. O raciocínio precisa voltar para a memória e a memória precisa voltar ao objeto que foi percebido lá no começo. O nosso pensamento só tem valor de verdade se ele faz esse caminho de volta continuamente, checando as ideias com o que foi de fato observado no mundo real.
Então, o verdadeiro sentido da verdade por essa ótica não está naqueles raciocínios super complexos, sabe? Ele está na fidelidade à memória. E isso exige um ato de confessar para si mesmo o que já foi percebido, sem tirar nem pôr. Essa honestidade com a observação inicial seria a base de todo o conhecimento, até mesmo do conhecimento científico. E para a gente fechar o argumento, falta uma última peça. Uma distinção que é essencial e que muitas vezes passa batido: a diferença entre verdade e conhecimento. Vamos pensar da seguinte forma para ficar mais claro. A verdade é a realidade objetiva, é o que existe lá fora, externamente. Pensa num livro numa prateleira, ele está lá. Já o conhecimento é o ato subjetivo, é quando uma consciência individual entende ou aceita essa verdade. É quando alguém pega o livro da prateleira, lê, entende e aquilo passa a fazer parte dela. A verdade está lá para ser conhecida. O conhecimento acontece dentro de alguém. E o exemplo de um dogma religioso ilustra isso muito bem. Uma instituição, como a igreja, por exemplo, pode garantir a transmissão fiel de uma verdade, de um texto sagrado. Mas ela não pode garantir a fé, ou seja, o conhecimento dentro de cada pessoa. Ela transmite a verdade, mas o conhecimento é uma aceitação que acontece no indivíduo. E assim, depois de passar por todo esse caminho, de evitar a ilusão de dominar a realidade, de entender como a corrente do pensamento pode se quebrar, o argumento chega a uma conclusão bem poderosa, a de que só existe um método cognitivo realmente válido, o método da confissão, de ser fiel àquilo que foi percebido. E no final das contas, toda essa jornada filosófica nos deixa com essa pergunta aí para a gente pensar. No nosso dia a dia, onde é que terminam os nossos pensamentos, as histórias que a gente conta para a gente mesmo, e aonde é que começa o universo de verdade? Essa fronteira, né, talvez ela seja bem mais sutil do que a gente imagina.